vou continuar com você sobre maldição hereditária. Essa maldição que é transmitida na família de geração para geração, né? A transmissão da maldição. Tem gente que não acredita e nós temos que respeitá-los. Mas a Bíblia mostra que isto é possível. E muitas vezes a pessoa é convertida, ela entregou sua vida para Jesus, ela está na igreja, mas uma área da sua vida está amarrada, está presa. A pessoa é esforçada, ela tem capacidade, ela se qualifica, mas a vida dela está amarrada, está presa naquela área. Seja na área profissional, eu conheço muitas pessoas que não são preguiçosos, que se qualificam sempre, mas não consegue uma liberação na sua vida profissional. Aquela área daquela pessoa, se você fizer um estudo dos seus antepassados, você vai perceber que eles não conseguem, ainda que sejam pessoas qualificadas, esforçadas, não conseguiram alcançar um patamar de prosperidade. Assim também acontece muitas vezes na vida sentimental. Você percebe que tem pessoas na vida sentimental que não conseguem ser feliz. Ela está no sexto, no sétimo casamento. Eu não acredito que é uma pessoa que ela casa pensando em separar. Não. Mas aí você diz, mas após casamentos é uma construção a dois, realmente são valores que as pessoas aprendem e praticam. Sim, sim. Mas na área sentimental, muitas vezes, tem um controle de um espírito maligno que leva aquela pessoa a ter deslizes, a não se satisfazer, a se separar por qualquer motivo. É uma maldição que precisa ser desfeita. E ela é necessário ser quebrada. Quem não acredita, continua assim, não tem problema. Mas a conversão não resolve o problema? Resolveria se a igreja não comercializasse o evangelho como comercializa, né? Eu queria até abrir um parênteses aqui. Você nunca viu Jesus chicotear um pecador? Não. Com relação àquela moça que estava adulterando, ele falou, cadê aqueles que te acusam? Mas tiraram a pedra? Ele disse, eu também não, vai e não peques mais. Você vê Jesus tratando todos os pecadores com amor, mas quando ele chegou no templo e viu o pessoal lá comercializando, ele pegou o chicote e muitas vezes nós temos que fazer isso na visão religiosa da pessoa. O religioso é esse que abaixa o padrão, tenta abaixar o padrão do evangelho, comercializando, vendendo o evangelho, desculpa a expressão, né? De um preço barato. Aí a conversão não é realmente segundo o padrão bíblico. Segundo o padrão bíblico, Pedro diz, arrependei-vos, para que seja cancelado. Arrepender é mudança de direção, mudança de vida. Nós precisamos orar para que o sacerdócio volte a ensinar o evangelho como ele é. Que o dinheiro deixe de ser o objetivo principal, ainda que a igreja precisa do dízimo e da oferta, mas que a verdadeira conversão, o verdadeiro evangelho ministrado, seja o objetivo principal. Então as pessoas convertiam e batizavam na hora. E eu acredito que naquele momento as maldições eram quebradas, eram desfeitas, os pontos de contato eram desfeitos. Eu quero ler novamente esse texto. Êxodo capítulo 20, versos 5 e 6. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então você percebe que até a quarta geração, ela pode ser influenciada. Ela pode estar debaixo dessa maldição hereditária, que aquele espírito familiar, é uma terminologia que não é bíblica, mas vamos usá-la, né? Aquele espírito que aloja naquela família, ela
amarra aquela vida naquela área que a maldição veio, né? A maldição, ela pode vir, como eu disse no primeiro vídeo, através de você cultuar um Deus, entre aspas, né? Um espírito que se mostra como Deus, está ligado àquele espírito, está ligado a religiões enganosas, né? Mesmo que você vá com boa intenção, mas você faz todos aqueles ritos conscientes, né? A maldição pode acontecer por um pacto que a pessoa faz, né, com o espírito maligno, e faz. Hoje você vê isso mais frequentemente, e toda aquela família, né? E isto pode realmente trazer aquele demônio que tem poder para manter aquela maldição naquela área. Não pense que o exército do inimigo é desorganizado, ele tem muito bem organizado, e aquele espírito começa a agir naquela vida. Mas a palavra diz que o Senhor, Ele também faz misericórdia, abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam. Como desfazer uma maldição? Vamos pegar o exemplo de Gideão. Vou ler esse verso com você. Capítulo 6 do livro de Juízes. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedras, e toma o segundo boi e oferece em holocausto, com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então, o que Gideão fez? Ele não tinha construído um altar a Baal, mas aquele altar que o seu pai tinha construído abriu uma porta para que aquele espírito dominasse a família. E Deus queria usar Gideão. Antes de Deus usar, ele falou: desfaz o elo que liga a maldição à sua família. Vá e destrói o altar de Baal. E depois constrói o altar ao Senhor. E passa a estar debaixo do senhorio de Deus e profetiza que sua família também estará através desse ato. Ele quebra o elo e constrói um altar ao Senhor. E a partir daquele momento, Gideão passa a estar debaixo da cobertura do Senhor. As pessoas muitas vezes pensam que apenas a conversão é suficiente. Você, depois de convertido, você recebe uma autoridade de Deus para discernir o que amarra a tua vida. E aquilo que amarra a tua vida, se for a maldição, se for um espírito familiar, você pode quebrar este elo que liga, que foi estabelecido por um antepassado seu. Segundo, a cobertura da igreja, o acompanhamento de ministério específico que trabalha nesta área, que ministra nessa área. Ah, não, qualquer pastor pode fazer, eu sou isso, eu sou... Tem pastor e tem profeta que pensa que é polivalente, joga nas 11. Não é assim não, meu amigo. A coisa não é assim não. Tem gente que acha, né? Como dizem alguns amigos meus, se tornam vice-deus, né? Só estão debaixo de Deus. A Bíblia é muito clara. Tem 5 ministérios, cada um depende um do outro, né? Tem vários dons, pastores com características diferentes, né? E nós temos que respeitar, valorizar o corpo de Cristo, valorizar a ação ministerial dentro da igreja e não querer ser o segundo homem na hierarquia, né? Deus e depois a pessoa. Quando você está numa igreja séria, que entende o mundo espiritual, que compreende, tem pessoas, ministérios que trabalham nessa área. E se você precisar de um aconselhamento e de um acompanhamento, não só de um aconselhamento, até que se desprenda esses elos e você tenha confiança para continuar, aquele ministério vai te dar. E a igreja
que tem essa visão espiritual, entende a autoridade espiritual, ela vai cobrir você. Por isso que eu digo, não existe pessoa desigrejada, né? Não, eu vou viver fora da igreja. Você viver fora da igreja, você vive fora da cobertura de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Então, desfaz a maldição, desfazendo ela, estando debaixo de cobertura de um ministério que possa te ajudar, e estando na igreja, onde o poder de Deus se manifesta. Que Deus te abençoe e entenda, a misericórdia de Deus vai até 1000 gerações. Se a maldição hereditária vai até a 4ª daqueles que se rebelam, a bênção, a misericórdia de Deus vai até 1000 gerações. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.